Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sara Live especial aqui de domingo. Hoje a gente vai falar sobre cenário macroeconômico. Será que o Brasil está em crise? O que está acontecendo com o Brasil? Dólar batendo recorde, taxa de juros, né? Expectativa de novos aumentos. Temos reunião, né, do Copom, do Comitê de Política Monetária, nesta quarta-feira. Deve anunciar mais aumento de juros, até onde pode ir. O que está acontecendo com a nossa bolsa, fundos imobiliários, enfim, qual que é a grande preocupação do empresário nesse exato momento? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembra sempre de deixar o like, né? E deixe também nos comentários se você gosta também desse tipo de live, desse tipo de Sara Live por aqui, falando um pouquinho sobre macroeconomia, cenário econômico, política, né? O ambiente para os negócios, né? De uma forma geral. É isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre grande preocupação do mercado. Será que o Brasil está em crise, né? Será que a gente está em 2014, 2015, né? Um pior momento aí ao longo desses últimos 10, 20, 30, 50 anos de Brasil, né? Talvez os indicadores mostram que sim, outros indicadores falam que nem tanto, né? Essa é a preocupação dos investidores. Primeiro ponto, aqui super importante a gente discutir dólar, né? O dólar, infelizmente, bateu o recorde aí recentemente, a sua máxima histórica. O real vai se desvalorizando, perdendo valor. Isso é muito ruim, né? Ou seja, nós vamos ficando mais pobres, né? E principalmente a gente tem expectativa de inflação. Pessoal, inflação para todo mundo. Não importa se seu salário é em reais, não importa se você compra aqui no mercado, o dólar afeta todo mundo. Todos os brasileiros são impactados com um real mais valorizado, com uma taxa, né, mais alta, com um dólar mais alto aqui no Brasil. É ruim para o brasileiro, principalmente para, né, principalmente para o mais pobre, né, que sente a inflação, né, que tem essa preocupação. Tá? Inclusive, eu deixei lá no meu Instagram esse bate-papo. A gente vai começar a discutir, saiu no valor essa semana, vai discutir, infelizmente, algumas indústrias já estão falando que em janeiro, já muito em breve, vai começar a repassar isso para o consumidor. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo, o caso da embalagem. Né? A embalagem, ela tem uma relação muito direta com o dólar, né? Subiu o dólar, a embalagem sobe, né? Grande parte do nosso consumo aqui tem uma relação sim direta com o dólar, né? O dólar maior sobe o preço em algum momento. E a preocupação do mercado é justamente essa. Será que esses R$ 6 virou piso, né? Daqui para frente a gente vai ver 6,50 até R$ 7. A gente vai ver que até foi discutido numa reunião ao longo dessa semana aqui, tá? Mas tem um efeito internacional também. A gente viu, né, os Estados Unidos divulgaram na semana passada, na sexta-feira, especificamente nessa semana, a criação de 227 mil pós-trabalho. A expectativa era 215 mil pós-trabalho. Então, a economia continua muito forte, muito aquecida, o que leva a acreditar, né, que o Banco Central americano, que tem decisão de juros não nessa semana, mas daqui 2 semanas, né, não exatamente nessa semana que vai começar, daqui 2 semanas, e vai anunciar mais uma queda de juros. Mas não deve ser uma queda de juros tão forte, ou seja, desacelera o ritmo da queda de juros, fortalece o dólar em relação ao euro, em relação a diversas moedas, em relação ao nosso real aqui também. Então, esperamos o mercado nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, precificando aí quase 90% de chances de termos corte de juros 0,25. Então, deve ser uma queda um pouco mais lenta, né, mas deve ter queda de juros, né? Lá nos Estados Unidos, a economia continua bastante aquecida por lá, tá? Mas qual foi um dos grandes assuntos aí da semana passada, né? Saiu aí no blog da Veja, alguns empresários, né, malhando o ministro Haddad no almoço, cerca de 20 empresários, falando um pouquinho aqui, grandes empresários no almoço aqui em São Paulo, com grande preocupação, falando assim, pô, se continuar isso, a inflação vai disparar, né? Todo esse aumento da dívida pública, do nosso endividamento, se nada for feito realmente de forma radical, a nossa inflação vai disparar, né? E de fato os juros vão ter que continuar subindo, a inflação pode subir para 7, 8, 9%, parece ser um pouco exagerado aqui, mas de certa forma tem toda essa preocupação, né? Os empresários, de certa forma, estão perdendo a paciência, né? Utilizando algumas palavras, tá? Mas lembrando que nessa semana, aí sim, a gente tem Copom, tá? Só para lembrar da agenda, Copom nessa semana, né? E o Fed e o FONC na semana que vem, tá? Desencontrou um pouco, não vai ser a famosa super quarta,
Nessa quarta-feira, temos Comitê de Política Monetária. O mercado ainda dividido, mas deveremos ter... Né, sempre tem aquela discussão, o mundo está questionando o ritmo de queda de juros. Nos Estados Unidos vai cair, vai, mas qual que é o ritmo? Né, Europa, todos os principais países, até a Argentina discutindo queda de juros. Aqui no Brasil, a gente está discutindo qual que é o ritmo do aumento de juros. E aumento muito forte, a gente está falando de 0,25, não estamos mais falando de 0,50, estamos falando de 0,75 ou 1%. É isso que vai acontecer, um aumento de 75, né, ou um aumento de 1%, tá? Essa é a preocupação. E lembrando que isso mede e mexe com todos os investimentos, principalmente também na renda fixa. Será que é a hora de tomar aquele PCA+, né? Já está muito esticado, está muito estressado, ou até mesmo a hora de olhar para os pré-fixados, tá? Aqui na MSX especificamente, né? A gente está começando a olhar, sugerir para os nossos clientes, né? E tem taxas, tem títulos, né, com uma boa relação risco-retorno, né? Títulos de altíssima qualidade, mas que já estão entregando uma rentabilidade muito boa nos salários. Então, olhem também para os títulos pré-fixados exatamente no momento, tá? Um dos títulos que a gente sugeriu e a gente alocou aqui para os nossos clientes na semana passada foi esse aqui, tá? Um título, só um exemplo, LCA pré-fixado, lembrando da isenção de imposto de renda, como se fosse uma taxa equivalente de superior a 15%, é muito forte, muito alto, né? E tem realmente uma atratividade muito boa, tá? Ou seja, líquido de imposto de renda, 12,42% de retorno esperado, tá? Se você quiser uma consultoria gratuita do seu portfólio, da sua alocação, também na renda fixa, ou de uma forma completa, é só mandar, a gente vai atender por ordem de chegada, né? Aqui quem mandar no nosso time de atendimento aqui no nosso WhatsApp. É só escrever a palavra consultoria, mandar para o WhatsApp, tá? Então a gente já tem feito um rebalanceamento também na renda fixa, procurando essas oportunidades. Um pouco mais de pré-fixado, um pouco mais de inflação, né? Já com taxas muito esticadas, muito altas, tá? Lembrando que se a gente olhar para o que o mercado está precificando nesse exato momento, tá? Olha só esse estresse aqui. A essa próxima reunião, o mercado ainda é dividido, ou seja, se tiver um aumento de 1% de uma vez só, tá? Não se assustem, o mercado já está precificando, então isso pode acontecer. E mais do que isso, né, os empresários falaram, e é o que está acontecendo na curva, a gente pode ter aumentos sucessivos ao longo do ano de 2025 e chegarmos a Selic até 15%. Isso é muito alto, muito forte, né? Isso aumenta o custo de capital, isso reduz a atratividade para os investimentos de risco, né? Fundos imobiliários, né? Ou seja, quanto mais estresse a NTNB, né? Os títulos de longo prazo, desestimula o investimento em fundos imobiliários e também em ações. É natural, os ativos estão muito baratos, nosso Ibovespa está muito barato, mas a gente sabe qual que é o motivo, né? Qual que é a percepção de risco aqui que a gente está falando por aqui, tá? Por que isso? Porque o Brasil está chegando nesse exato momento que a gente está muito preocupado com a velocidade, com o crescimento do nosso ritmo, da nossa dívida em relação ao PIB ou qualquer outra metodologia de endividamento público aqui. Essa é a preocupação. A gente tem uma dívida muito alta e principalmente uma dívida muito cara. E o terceiro ponto é uma dívida necessariamente ela é crescente. A grande crítica, né, de alguns especialistas aí em contas públicas foi que esse pacote proposto não foi necessariamente um corte de gasto, mas principalmente uma possível redução do ritmo de crescimento. Essa é a preocupação, né? Em nenhum momento vamos projetar algum momento de redução da nossa dívida. E quando a gente olha aqui, inclusive, esse gráfico que foi apresentado no Jornal Valor ao longo dessa semana, a gente tem aqui o Brasil como campeão, né, de alguns países, dos principais países, que mais gasta com juros em relação ao seu PIB, em relação à sua atividade econômica. Ou seja, a gente tem uma dívida muito alta e uma dívida muito cara, né? Então, a gente basicamente, naquele recado, a gente trabalha para pagar juros, dívida, e isso acaba afetando também nosso endividamento como pessoa física, cartão de crédito, todos os financiamentos. Então, a gente paga muito alto e paga muito caro, tá? Então, quando a gente olha as notícias que foram publicadas ao longo dessa semana, ao longo desses últimos dias, né? Esse pacote fiscal do governo Lula também gera desgaste com o judiciário. Qual que é a leitura aqui? Né? Que ninguém quer ceder, né? Ninguém quer fazer a sua parte.
vamos colocar essa notícia aqui, regra que limita, né, os penduricalhos ao teto do funcionalismo público, não foi bem recebida entre os magistrados. Qual que é o recado, né? E essa é a nossa preocupação, que tenha muita desidratação, ou seja, faça esse pacote de redução, mas ele acaba não tendo um impacto suficiente e necessário. Ninguém quer fazer a sua parte, e mais um caso aqui também do judiciário, mostrado aí nas capas dos jornais ao longo dessa semana. Outra notícia também, a própria IFE, né, Instituição Fiscal Independente, apontou, né, lá no comecinho do mês, precisamente finalzinho do mês de novembro, né, que o pacote de corte de gasto anunciado pelo governo ainda é totalmente insuficiente para reverter os déficits primários projetados para os próximos anos. Foi divulgado isso ali no final do mês de novembro, tá? A IFE entende que o conjunto de medidas é positivo, acho que ninguém está criticando que não é positivo, sim, é uma medida positiva, né? Mas para 2025 a previsão da IFE é um déficit primário de 102 bilhões, quase 113 bilhões de reais, o que representaria 0,8% do PIB, e para 2026 107,8 bilhões de reais, tá? Então essa é a discussão, né, da Instituição Fiscal Independente, que isso ainda é insuficiente para reverter os déficits, tá? Fazendo todo esse resumo, concatenando todas as informações de uma forma bastante resumida aqui, qual que é o impacto nas nossas bolsas, qual que é o impacto nos juros, tá? A gente viu que os juros vai subir essa semana, tá? Pode subir ou 0,75% ou 1%, tá? Se vier 1%, não se assusta, o mercado já está precificando uma grande probabilidade, talvez até o cenário base de acontecer. Vamos continuar subindo os juros ao longo do ano de 2025, caso a gente não tenha, né, nenhuma percepção de que a gente pode reduzir o nosso endividamento em algum momento, tá? E quem mais sofre isso nesse exato momento? Os ativos de risco. A gente consegue ver aqui na tabela, não só nosso Ibovespa, tá? Essa tabela está atualizada até alguns dias atrás, né? Mas a gente consegue ver que o nosso Ibovespa vai acumulando um retorno negativo nesse ano, tá? Vai ficando negativo nos últimos 12 meses, né? E principalmente, dá uma olhada nesse indicador aqui, tá? Se a gente olhar aqui, ó, essa tabela, a gente tem o nosso índice lá fora, né? Ou seja, como se fosse o nosso índice em dólares, né? Ou seja, aqui tem um efeito da nossa desvalorização, mais o efeito da desvalorização da moeda, né? A gente está com o nosso EWZ caindo cerca de 27% nesse ano, tá? Ou seja, isso aqui é a visão, por exemplo, de um investidor estrangeiro que veio investir no Brasil, né? Ou seja, está perdendo na desvalorização da nossa bolsa, está perdendo na desvalorização da nossa moeda. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, o S&P 500. O S&P 500 está com uma valorização de quase 30%. E a Bolsa Americana também, né? A Nasdaq também, tá? Então, não temos grandes motivos para ficarmos tão otimistas, pelo menos no curto prazo. Não temos nenhuma grande reversão desse cenário. Qual que é a grande pergunta? Justamente essa, né? Deixa eu só sair aqui do quadradinho, né? A grande pergunta é essa: quem vai dar o benefício da dúvida, né? E o que a gente está vendo aqui com os nossos clientes, os nossos investidores, nossos assinantes, principalmente os clientes da consultoria aqui do Wealth, né? É justamente isso. Marco, quero aumentar minha exposição para renda fixa, quero aumentar minha exposição para dólar, né? Quero aproveitar esse pré-fixado, né? Quero aproveitar esses títulos indexados à inflação. Esse é o recado, né? Não existe nenhum investidor comprando de forma marginal, aumentando posição. Nesse exato momento, os ativos estão baratos? Sim, estão baratos, né? Estão descontados, mas no mês passado estava barato. Esse mês de dezembro ficou ainda mais barato. É um pouco dessa discussão que a gente está tendo aqui. Então, temos grandes preocupações. Caso a gente não tenha nenhuma sinalização clara e objetiva que a gente possa reverter a nossa trajetória do endividamento público, a preocupação é que a gente possa ter um impacto na inflação ao longo de 2025 e 2026 e que os juros, de fato, tenham que subir para 13%, 14%, 15%. Essa foi a preocupação daqueles empresários que a gente viu, né? Essa é a preocupação dos investidores e isso, por hora, não tem nenhuma grande sinalização, tá? Seja do governo, seja outros entes públicos nesse exato momento. E quem vai sofrendo, infelizmente, são principalmente os ativos de risco. É essa discussão que a gente tem por aqui, tá certo? Então, esse é o debate que eu queria trazer nesse domingo aqui para vocês, né?
Lembrando, deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de análise, de atualização do cenário, né, de câmbio, juros e outras percepções, tá? Reforçando, temos reunião do Comitê de Política Monetária nessa quarta-feira e vamos ter, infelizmente, mais um novo aumento de juros, pelo menos, né? A única sorte que a gente tem aqui é que nesse ano, esse é o último, né? Não vai dar tempo para termos mais um aumento, mas 2025 tem uma chance muito grande de termos novos aumentos, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, né? E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais!